senador Flávio Bolsonaro. Era assessor do Flávio Bolsonaro. Então havia um esquema de corrupção. Isso é corrupção. Havia um esquema de corrupção. E, no entanto, nós vemos a postura dos defensores do Jair Bolsonaro, muitas vezes no país, defendendo com unhas e dentes e com afinco, quase como militantes do PT, muito parecidos com o comportamento dos militantes, quando o Brasil inteiro estava indignado com os escândalos de corrupção do PT e do Lula. Mas o petista, recebendo seu característico sanduíche de mortadela e um copinho de guaraná e uma carona, ia fazer barulho nas ruas em nome da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou da Dilma contra o impeachment. E o fato é que as pessoas precisam começar a entender o que de fato acontece. Gente, então vamos entender o que de fato acontece. Boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje eu queria explicar um pouco para vocês, né, o que o Márcio, além da nuvem, não sabe sobre a Lava Jato, o PT e o Lula, né? Primeiro de tudo, eu queria dizer que estou aqui com muita humildade e muito respeito ao trabalho do Márcio. Isso aqui é só um detalhe, tá? De um vídeo de mais de 1h30, né? Esse é só um detalhe do vídeo, mas eu não posso deixar passar, porque o Márcio, ele tem bastante seguidores aqui, né? E ele tá falando essas besteiras aqui com tanta propriedade, como se ele soubesse, né, o que ele está falando sobre o Lula, o PT. Porque o Brasil inteiro olhou indignado, querendo comparar a militância do PT com a militância do Bolsonaro, né? E eu vou mostrar que, eu vou provar para vocês, né? Eu não sei, e tipo, eu não sei nem por que eu estou aqui fazendo isso, porque eu não sei onde vocês estavam, caso você ainda não tenha descoberto isso, e o Márcio, pelo visto, parece que não. Eu não sei onde ele estava quando saiu as reportagens do The Intercept Brasil, né, todas as denúncias mostrando o que foi a Lava Jato. Mas eu vou dar uma relembrada para ele aqui, para você que não sabe, né? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer de fato aqui, né, porque eu sei que vão me atacar dizendo isso, é que eu não sou petista, eu tô cagando pro Lula, tô cagando pro PT. Eu acho que se tem crime, que se ele tá, se existe uma denúncia falando que o Lula fez isso, isso e aquilo, corrompeu, participou de esquema de corrupção, que seja investigado. Só que o caso do Lula não passou por uma investigação que, que seja honesta, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Não foi. E o Márcio, ele nesse vídeo aqui, ele fala, né? Ele sabe. O Márcio sabe que existem guerras híbridas. O Márcio sabe que os países promovem guerras híbridas para se beneficiar à custa dos outros. Só que o engraçado é que o Márcio não consegue ver isso ao redor dele, né? A ponto dele, depois de tanto tempo, né? Já era para ele saber, né? Pelo amor de Deus, já era para ele saber que a Lava Jato foi uma fraude, foi uma guerra híbrida, né? Então, caso isso te espante, caso você não saiba também, o objetivo desse vídeo hoje é mostrar isso. Então, será que é honesto comparar o Lula com o Bolsonaro, essa militância toda? Bom, a partir do momento que vocês sabem, e o Márcio sabe, né, eu duvido muito que ele vai assistir isso aqui, mas esse vídeo era mais para ele mesmo, e para você que não sabe disso, mas a Lava Jato, ela foi exatamente isso, uma guerra híbrida americana causada no Brasil para desestabilizar o nosso protagonismo econômico que a gente estava tendo naquela época, por conta da nossa soberania nacional, por conta da fortificação da nossa indústria nacional, que naquela época estava muito forte, o desemprego estava muito baixo, o Brasil era considerado com pleno emprego, era a quinta economia mundial, né? Aí veio a Lava Jato e muitos problemas foram causados, mas meu objetivo hoje
não é falar dos problemas que foram causados, não é provar para vocês que foi a Lava Jato que quebrou o país, né, com seu ataque à nossa indústria de engenharia civil, por exemplo, destruiu a nossa indústria da engenharia civil, que era gigantesca no mundo inteiro, era reconhecida no mundo inteiro, construía obras ao redor do mundo que irritava muito as empresas americanas. Mas o meu objetivo hoje aqui é mostrar para vocês todo o conluio que teve entre juiz e acusação, né? E muito mais do que isso, todo o conluio que teve entre a procuradoria e o juizado, que na época era o Moro, com os Estados Unidos. Essa é a parte mais importante. Gente, as coisas não acontecem. A gente não está no mundinho perfeito em que os países não estão competindo. Se existe competição aqui dentro, você acha que os países não vão estar competindo? E entender isso é entender a geopolítica e como funcionam as relações dos países. Os países não são amigos, os países têm interesses um no outro, interesses econômicos. A gente sabe que o dinheiro manda em tudo, né? A gente sabe que está todo mundo fazendo tudo o que faz em busca de dinheiro. Por mais que uma pessoa não goste de dinheiro, ela precisa dele para sobreviver, para comer, né? E, enfim, existem pessoas que são gananciosas, que fazem de tudo por dinheiro, matam, assassinam, destroem. E é usando dessa ganância que existe uma ferramenta de guerra, uma arma de guerra, para se usar das leis, do sistema judiciário de um país para realmente causar uma guerra. E isso que foi a Lava Jato. E eu não sei em que mundo vocês estavam, se vocês estavam em Marte, se o Márcio estava vivendo em outro planeta, ele devia estar no mundo astral dele, né? Que ele sempre fala que está no mundo astral, que porque eu vi, ele não sabe que tudo é só cognição. Você só vê o que você quer ver, você só vê o que está dentro de você, porque você reflete de dentro para fora. Aí, quando a sua cognição começar a dar de frente com ela mesma, quando duas verdades opostas estiverem na sua frente e você não saber qual é a real, quando a esquizofrenia bater, você vai buscar aprender mais sobre o que a escola fala, sobre o quântico, sobre antes da cognição. Como a cognição é só um cálculo matemático. A linha, você pode ter, dentro de um círculo, você pode ter várias linhas apontando para diversos lados opostos. Mas todas elas estão dentro do círculo, todas elas são verdades, todas elas levam até o centro, independente da linha que você pegar. Cada linha é uma lógica, uma coerência diferente, todas elas são opostas, diferentes uma das outras. Uma pode dizer para a outra que ela está errada, porque se eu estou certa e eu sou o oposto da outra, a outra não pode estar certa, mas está também. Então a lógica é só uma soma de fatores. Entender a lógica é sobrevoar essa soma de fatores e entender antes da cognição. Entender como a cognição às vezes nos prega peças, né? Então vamos lá. A Lava Jato, ela foi todo esse esquema jurídico que envolveu procuradores, que envolveu TRF4 e principalmente o conluio entre o juiz, que é quem julga, quem sentencia, e os procuradores, que é quem acusa, né? E o que acontece? Quando você tem um conluio entre juiz e procurador, você está quebrando a Constituição e você está quebrando a presunção de inocência e o devido processo legal de um país, de um sistema jurídico. O sistema jurídico, para ele ser justo, ele precisa obedecer a regras. No caso na democracia, funciona assim, né? E quais são essas regras? O devido processo legal e o Estado democrático de direito, né? E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas aí você fala assim: ah, mas você está falando que teve conluio, você está falando que juiz. Eu não sabia disso. Ah, eu nunca vi isso. Ó, pelo amor de Deus, hein? Não sei- Isso aqui, velho, foi notícia mundial. Não é possível que ninguém viu isso aqui, vocês não viram isso aqui. Isso aqui não foi nem negado pelos procuradores, não foi negado pelo Moro. Inclusive, o Moro ainda vai sofrer consequências por causa disso aqui. CPIs estão sendo levantadas. Tem o Tecla Duran,
que agora vai fazer uma denúncia na PGR justamente sobre a denúncias de corrupção do Sérgio Moro com esse esquema de delação premiada. Eu não vou explicar aqui porque eu não quero que fique muito comprido esse vídeo, né? Então vamos lá. Eu só quero mostrar aqui para vocês que a Lava Jato fez uma série de reportagens extensas, enormes, de mensagens obtidas entre juiz e procuradoria provando o conluio entre a acusação que estava falando que, né, porque a narrativa era que o Lula era dono era o chefe do esquema de corrupção da Petrobras e que o Lula e o PT quebrou o Brasil por conta dessa corrupção na Petrobras, né? Essa era a narrativa. E depois vieram os processos, e para provar isso, as provas eram simplesmente uma reforma de um apartamento que supostamente poderia vir a pertencer a ele, mas a denúncia era que a reforma era para beneficiar a ele, entendeu? Só que não tinha nada que provava que ele era dono do apartamento, enfim. Só que aqui está mostrando o quê? O conluio entre os acusadores, né, os que estavam promovendo essa narrativa, essa acusação de que ele era o chefe de um esquema de corrupção, que não sei o quê, e do juiz que ia analisar essas provas e julgar se isso é verdade ou não. Ou seja, o que o Estado Democrático de Direito diz? Que um juiz, isso é constitucional, isso vale para todo mundo, para você, para mim, e nenhum advogado vai discordar de mim, que um juiz, ele tem que manter equidistância das partes. E o que é manter equidistância das partes? Uma vez que você tem a acusação, você tem quem acusa, você tem quem defende, porque a pessoa acusada, ela tem direito de se defender. E o juiz tem que ter equidistância de quem está acusando e de quem está se defendendo, porque ele tem que ser neutro ao processo acusatório. Ele tem que julgar os fatos. Os fatos. Esse é o devido processo legal, essa é a equidistância das partes. E o Sérgio Moro indicou testemunhas, ele conversava sobre os processos com o Dallagnol, ele adotava estratégias, alinhava estratégias. Né? Então vamos aqui, ó, algumas das reportagens que saiu, né, no Intercept. Como e por que o Intercept está publicando chats privados sobre a Lava Jato de Sérgio Moro? Né? Por que será? Como? Obteram essas mensagens e foram provadas que eram reais. Então, ali, exclusivo, isso na época lá, nem lembro quando foi, ano passado. Procuradores da Lava Jato tramam em segredo para impedir a entrevista de Lula antes das eleições por medo de que ajudasse a eleger Haddad. Isso vai mostrando uma série de conversas entre grupos dos procuradores entre si, do Dallagnol com o Moro, do Moro indicando testemunha, falando vamos fazer delação com essa pessoa aqui, e etc e tal. Aí Dallagnol duvida das provas contra Lula e de propina da Petrobras horas antes da denúncia do Triplex. Essa reportagem mostrou que nem o Dallagnol acreditava na denúncia. Ele achava que a denúncia era fraca e que iam dizer que eles estavam acusando com base em narrativas de telejornais, de jornais, e o que era verdade, né? Eles essa estratégia de guerra chamada lawfare, que eu vou falar mais para frente, ela usa da mídia, do sistema midiático, para impor a narrativa que eles querem, e depois eles só mascaram isso na justiça. Eles fazem parecer que houve uma investigação, que houve apuramento de fatos, quando você vai, que aquela narrativa era verdade. Aí já tá todo mundo apontando o dedo, acusando, acreditando na narrativa. E eu falo porque eu acreditei, eu ajudei, eu odiava o Lula, eu assisti todas as delações, mais de 3 horas cada, assisti várias vezes, porque eu queria ver o cara se fudendo.
E eu tinha o Moro como herói também. Eu caí nessa palhaçada, eu caí nessa narrativa. E depois que eu entendi a política de verdade, depois que eu entendi as relações geopolíticas entre os países, que eu vi a influência dos Estados Unidos no nosso país. E eu vou falar disso mais pra frente. Só que eu também acreditei nessa narrativa. Eu também só que essa narrativa, ela não se comprova quando você vai analisar os autos. O que são os autos? São as provas realmente estabelecidas, realmente compactuadas ali, juntadas e arquivadas, provando. Ó, essa é a acusação, as provas estão aqui e por A mais B está provado. Qualquer juiz que vai ver essas acusações diz que aquilo é uma, uma aberração jurídica. A própria sentença do Sérgio Moro estava escrito que eu condeno por fatos indeterminados. Isso qualquer um que for lá ler vai ver isso. Como que uma pessoa vai condenar alguém por fatos indeterminados? Ou seja, os fatos não foram determinados, mas a pessoa está condenada. E outra, pior ainda, o processo acusatório nem terminou. Nem terminou, mas a pessoa vai ser presa. Isso destrói, isso é contra a presunção de inocência, por exemplo, que é o devido processo legal, que é o Estado democrático de direito. Porra, o mundo passou por tantas guerras, desde a Revolução Francesa, os códigos napoleônicos que deram origem à Constituição. E o que é uma república, se não diversos poderes se estabelecendo para proteger um livro de regras, para dizer para o homem que ele não pode pegar as pessoas e tratar como escravo. As pessoas têm direitos, as pessoas têm deveres, as pessoas têm uma moral que deve ser cumprida. Aí, tantas guerras, tantas revoluções, para vir um juiz de primeira instância e acabar com tudo isso. Como se isso não fosse importante, não fosse necessário. E hoje, com o Bolsonaro no poder, a gente vê. E eu nunca fui a favor da democracia, né? Eu já fui até anarcocapitalista. Mas enfim, depois quando a gente amadurece, a gente entende as coisas de verdade, né? O Além da Nuvem ele fala que ele é liberal, que ele é tipo um liberal nacionalista. Vai entender, né? Mas beleza, não vou entrar nesse aspecto. Mas enfim, eu já até me perdi do que eu estava falando, mas o importante é vocês verem que existiram essas denúncias aqui. Ah, Então aqui, ó, Sérgio Moro, enquanto julgava Lula, sugeriu à defesa da Lava Jato emitir uma nota oficial contra a defesa. Eu lembrei do que eu estava falando, né? Eu estava falando que as pessoas elas têm que ter tantas guerras aconteceram para a gente estabelecer um livro dizendo os direitos que as pessoas têm. Aí a gente fala assim, não, ninguém está acima da lei. Realmente, ninguém está abaixo, estamos todos abaixo da lei. A lei serve para todos. Então não é certo que um juiz quebre a Constituição e condene uma pessoa sem provas, porque eu vou mostrar para vocês aqui que não tinha provas. Eu já até mostrei, né, que o Dallagnol duvidava das provas contra o Lula e tudo mais. Se qualquer um for ler lá, o bagulho vai ver que é uma aberração jurídica e tudo mais. Enfim, isso aqui eu não sei como as pessoas ainda caem naquela narrativa antipetista, né? Isso aqui já provou o conluio, isso aqui quebrou com o direito à ampla defesa. O Sérgio Moro cerceou o direito à ampla defesa. Ele tinha a acusação, ele liberava a acusação para os advogados do Lula, horas antes do Lula ter que depor. Ele grampeou ilegalmente o escritório de advocacia do Lula para saber as estratégias de defesa, cara. Ele quebrou sigilos bancários de diversas pessoas de forma ilegal. Ele lançava, antes de ter a denúncia, ele lançava para a mídia criar a narrativa que ele precisava. E vocês ainda estão nessa merda de achar que, ai, Lula, ai, PT, ai, porque olha só, os bolsominions estão igual o Lula e o PT. Mano, vocês são um bando de retardado, um bando de ameba. Vocês não conseguem linkar um ponto com o outro. Vocês são muito orgulhosos. Mano, eu também defendi essa merda. E eu tô aqui, hoje,
me vendo num ponto em ter que defender um cara que eu nem tenho respeito, admiração. Hoje eu tenho, porque eu sei o que ele sofreu, porque era tudo uma mentira. Era tudo uma mentira e eu fui parte do que ajudou a apontar o dedo na cara desse mano aí, que é o Lula. E que hoje eu sei que economicamente fez muito pelo nosso país. Tanto industrialmente quanto socialmente. Nunca teve na história, desde a redemocratização, um presidente que alavancou tanto a classe social pobre do país, livrou tanto da fome e da miséria. E só por isso ele tem meu respeito. Então a Lava Jato fez isso daí. Vamos passar aqui. O Wikileaks revelou. O Wikileaks. Aí entra os Estados Unidos na história, né? Mas por que eu falei que isso é um golpe, né? Que isso é uma tática de guerra americana. E olha isso aqui, ó. 4 anos atrás, o Wikileaks já tinha revelado que o Moro tinha sido treinado nos Estados Unidos. E não só o Moro, como contou com a participação de muitos juízes e promotores dos 26 estados brasileiros, além de 50 policiais federais. E isso explica por que o Moro teve tanta ajuda nesse processo acusatório da Lava Jato, que foi uma puta ficção jurídica. Que qualquer juiz, qualquer advogado, velho, um cara que fez 5 anos de direito, que saiba minimamente o que é devido processo legal, Estado Democrático de Direito, lê os autos e acha que é uma piada. Uma piada. Foi um analfabeto que escreveu isso aqui. O Moro não sabia nem conjugar um termo completamente banal dentro do sistema jurídico, que é cônjuge, né? Ele falou o conge, conge, é cônjuge. O cara, sabe, a mínima capacidade, o cara não sabe escrever e agora virou colunista lá da revista lá, né? E os bolsominions achei até engraçado, falando, nossa, o Moro já não era não, porque de fato ele tem mídias vinculadas a ele, né? Esse cara adquiriu muito poder graças ao treinamento que ele recebeu dos Estados Unidos e a influência política dele, que ele construiu em cima de narrativas. Então a gente vê claramente que é um cara obcecado por poder e dinheiro, que foi usado pelo governo dos Estados Unidos para implantar um golpe no Brasil. E isso não sou eu que estou falando, não. Isso eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Então, ele foi treinado pelos Estados Unidos. Existem diversas provas, né? Então, aqui, ó. Isso aqui já é um tempo depois, em 2019. Eu estou mostrando, né? Não assino essa merda aqui. Após divulgar agente secreta nos Estados Unidos, Moro antecipa a volta ao Brasil. Ou seja, para você que não estava aqui, né, você que não viu, quando ele era ministro da Justiça, e ele foi diversas vezes aos Estados Unidos em agendas secretas. O Moro nem esconde as relações dele com os Estados Unidos. Mas na época da Lava Jato era difícil você falar, tá ligado? Mano, os caras têm relação com os Estados Unidos. A própria defesa do Lula denunciava isso, perguntava, fazia essas perguntas no processo acusatório ali, nas sentenças. O Moro indeferia a pergunta, falou, não, isso aí não é relevante, isso aí não importa, está indeferida a pergunta, você não pode fazer. Ele impedia o advogado de fazer as perguntas que ele não queria. Isso tem um nome, essa estratégia de guerra tem um nome. E aqui eu estou mostrando o vínculo dos Estados Unidos com o Moro e com a Lava Jato, que teve. Inclusive eu vou mostrar mais até, vou mostrar mais. A relação que o governo americano teve, não só com o juiz Sérgio Moro, mas também com a Procuradoria Geral da República de Curitiba, que foi quem fez essa acusação, né? Então eu mostrei aqui que o Wikileaks revelou esse treinamento aí, teve muitas personalidades aqui no Brasil que participaram, isso explica porque que foi um processo que não foi só jurídico, foi político também, né? Porque aconteceu um impeachment, né? A própria presidenta Dilma Rousseff, que não tinha nada a ver com o rolê, foi impeachmentada e tudo mais. Até hoje, ela nem pôde
ter sido acusada de nada, de tão falta, não tinha provas nem para formar uma narrativa em cima dela. Tanto é que a narrativa existe só em cima do Lula hoje, né? Então, além da nuvem falando da Dilma e do Lula, velho. Eu não tô aqui defendendo. De certa forma eu tô, mas não é por eles que eu faço isso. Eu tô fazendo pela minha própria honestidade intelectual. Porque, mano, eu tenho que prezar a minha honestidade intelectual. Se a gente tá buscando a verdade aqui, né? E o Além da Nuvem se diz uma pessoa tão buscadora da verdade, a gente tem que prezar pela nossa honestidade intelectual. Então a minha honra em prezar pela minha honestidade intelectual tá me fazendo fazer esse vídeo e explicar todas essas coisas e me passar até por petista, comunista, porra toda, que se foda, velho. Só que o fato é que eu nunca votei no PT. E talvez eu até me arrependa, entendeu? Hoje, com o pensamento que eu tenho, talvez eu me arrependa, talvez hoje eu votaria, entendeu? A questão é que eu não tô nessa dicotomia de esquerda, de direita e política. Não, isso aí é coisa de vocês, ó, crianças, iludidas com teatros, que vivem aí nesse mundinho aí de vocês, que acha que vai surgir um político que vai vir aí resolver tudo e 4 anos depois, pronto, acabou a corrupção, né? Sendo que a corrupção está aí. Vocês não entendem que a corrupção, a democracia é financiada pelo sistema financeiro. Vocês ignoram o fato do sistema financeiro ter um dono, do Banco Central ser privado. Enfim, eu não vou entrar nesses aspectos, né? Então a democracia não vai surgir um líder. Mesmo que surja, esse cara vai ser derrubado. Porque quem manda nessa porra é o sistema financeiro, são os bancos. Os bancos. E não só os bancos, os donos das grandes empresas, a maçonaria por trás, o Jorge Paulo Lemann, os maçons de altíssimo grau, o Silvio Santos, que é dono das mídias, o dono da Globo. Esses caras mandam no Brasil. Se a gente pode falar que existe um dono do país, são eles. É uma pequena elite que manda, financia, compra os políticos que eles quiserem. Então eu não tô preso nessa ilusão de vocês. Quero que se foda Lula e o PT. Mas vocês precisam entender isso aqui, velho. Porque já cansou, já deu já. Já virou palhaçada. Aí querer comparar Lula e Bolsonaro, vá merda, né, velho? Falar bem a verdade, assim, desculpa. Eu tenho que ser honesto aqui e sincero, vá merda. Porque, velho, o cara é inteligente, beleza, mas vai ficar defendendo essa porra aí até quando? Será que ele não vê o ego e o orgulho dele mesmo? Porque se ele não vê, eu vejo, e eu não sou nada especial, então tem muito mais gente vendo, tá, linda? Fica esperto aí. Porque se você tá buscando ver a verdade, com esse teu ego, esse teu orgulho, tua arrogância, você não vai ver porra nenhuma. Você vai ficar de fora. Então presta atenção. Baixa a cabeça e seja humilde. Presta atenção no que eu tô falando aqui e perceba o que você mesmo defende. Guerras híbridas. Guerras híbridas. Estados Unidos não é nosso amigo. Estados Unidos... E essa aliança aí? Então era pra estar tudo bom, então, com o Bolsonaro agora no poder. Depois a gente derrubou o PT e o Lula. Era pra estar tudo bem, não era? Por que que não tá? Por que que tá pior? Por que que tá tudo uma merda? Então isso aqui isso aqui faz sentido, porra. Então presta atenção, seja humilde, tenta entender. A Lava Jato foi um golpe. Foi um golpe que usou não só do sistema jurídico, como do sistema midiático e do sistema político para derrubar aquele poder, independente de filosofia, estava sendo nacionalista, estava fortificando o país, estava alavancando o país, estava quase criando uma moeda própria que ia bater de frente com o dólar. O dólar que é a moeda que comanda a economia mundial, que qualquer nação que ouse se opor é destruída em pouquíssimo tempo, como foi o Brasil, em questão de 3 anos. Então aqui, ó, o Wikileaks revela treinamento de Moro nos Estados Unidos. Ah, nossa, um saco ter que provar isso, tá ligado? Um saco ter que falar disso. Já era pra estar todo mundo sabendo, mas vocês são um bando de imbecil. Então já falei dessa merda aqui. Viagem de Moro aos Estados Unidos é questionado por requerimento. Né, depois de tudo, né, depois de um juizinho de primeira instância, que existem há centenas aí de milhares no Brasil, o cara virou ministro da Justiça e nego acha isso normal, nego acha ele o salvador da pátria, acha um herói. Mano, vocês precisam começar a usar mais a cabeça, tá ligado? Não, o coração é importante também, mas se você usa só o coração e vai atrás de uma narrativa apaixonado por ela,
você vai ficar cego, velho. Então você precisa usar a cabeça, tem que ter um equilíbrio entre sensação e emoção. Porra, como que você tem um equilíbrio entre sensação e emoção? Por mais absurdo que possa parecer o que eu tô falando, você consegue sentir a coerência disso tudo. Você sabe que os Estados Unidos não é nosso amigo. E olha aqui a relação dos Estados Unidos com o Moro, com a Lava Jato. Eu vou mostrar ainda mais a fundo com a Lava Jato. Mas olha aqui a relação. Olha tudo ao seu redor. O conluio de juiz e procuradoria cerceando direito de defesa, promovendo shows midiáticos, narrativas, sem provas. E sem provas. Eu vou mostrar aqui. Bom, só o fato de não ter mantido a equidistância das partes, só o fato de eu já ter mostrado aqui essa questão que o Moro teve a relação ali com quem estava com o sistema acusatório e estava indicando testemunhas e prejudicando a defesa, isso já prova, velho. Isso já prova. Se isso não prova para você, faz uma pesquisa. Agora, se você nem pesquisa quiser fazer, é porque você é um puta arrogante filho da puta que prefere o próprio orgulho, tá ligado? O próprio orgulho do que a verdade em si. E você vai ficar falando que tá em busca da verdade por quê? Por quê? Seja honesto, pelo menos. Seja honesto consigo mesmo. Eu tô falando isso não é pro além da nuvem só não. É pra qualquer um que ficar repetindo essa bosta e essa merda. Porque essa narrativa antipetista, se vocês não entenderam até agora, foi o que trouxe o Brasil para o momento político que ele está agora, de ascensão de Bolsonaro, esses bolsominion retardado, lunático. Aí sim, né, meu? Você quer comparar um sistema completamente arbitrário do pato aqui de Curitiba, que houve todo um conluio e uma narrativa fantasiosa que nunca foi provada, que para provar que o cara que era chefe de um esquema de bilhões, que quebrou o Brasil, sendo que o PIB do Brasil passa anualmente dos trilhões. Não faz sentido, tá ligado? Aí para provar que o cara estava envolvido num esquema de bilhões, quais que eram as provas, entre aspas? Uma possível reforma de um apartamento que se pá não valia nem 1 milhão, tá ligado? Eu sei que 1 milhão é dinheiro, mas numa denúncia de bilhões, de quebrar o país, que acumula por anos, por todo ano, mais de 1 trilhão, mais de 2, 3 trilhões de receita, de PIB. Mano, vocês estão loucos? Que mundo é esse que vocês estão vivendo, bando de retardado? E outra, né? Aí um sítio em Atibaia que tinha dono, velho. Em cartório, assinado. O dono falou, mano, esse sítio é meu, vocês estão viajando. Não, esse sítio não é seu, cala a boca, é do Lula. Mano, teve tantas coisas. Eu podia passar o dia inteiro aqui falando um bando de aberração jurídica nesse processo. Mas não vou, olha, já tá em meia hora e eu tenho um monte de coisa pra falar ainda. Então vá atrás de ver, já mostrei aqui que o Moro foi partidário, foi corrupto, estava ligado com a Procuradoria e agora eu quero mostrar o link da Procuradoria e do Moro com os Estados Unidos, né? Então aqui tem uma mensagem, né? Essa reportagem aqui de 2019, junho. Se vocês não viram isso aqui, mano, vai atrás de ver, por favor, para depois querer vir falar aqui, demorou? Então aqui, Moro, falando com o Dallagnol. Não é muito tempo sem operação? É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Menos o OP do Tecla Duran, ele estava querendo dizer aqui, né? Pelo risco de evasão. Mas ela depende de articulação dos americanos, que está sendo feita. Estamos programando para denunciar dia 14. Ok. Isso aqui é o quê, bando de filho da puta retardado? Que é isso aqui que vocês estão lendo? Ah, não, porque realmente isso aqui, né? Isso aqui não prova nada. Eu não vou. Você acha que eu vou acreditar que o Lula foi um perseguido político? Quem que é Lula? Quem que é PT? Por que fariam isso? Pelo amor de Deus, velho. Os Estados Unidos têm todos os motivos do mundo
para implementar esse golpe, tanto é que fez e depois conseguiu a base de Alcântara, implementou um governo neoliberal, trouxe o Bolsonaro com toda essa relação Estados Unidos e Israel. Será que eu preciso desenhar para vocês? Depois de tanto tempo, depois de tudo que aconteceu, na época era difícil falar, mano, a Lava Jato tinha relação com os Estados Unidos, mas hoje, depois da gente ver a relação que o Brasil tem com os Estados Unidos, e o Brasil naquela época já tinha oculto a maçonaria, a alta hierarquia do exército, todos treinados pela ONU, pelos Estados Unidos, muitos militares nossos treinados pelos Estados Unidos, velho. Você tá ligado que é isso? Seus militares serem treinados por outro país? Os nossos militares não são nossos militares. E é por isso que isso explica que o general Heleno é um arrombado, que quer vender tudo, que trafica cocaína. Isso explica porque que o Mourão entrega a base de Alcântara, é outro arrombado, que bate continência para americano, que fala que tem que vender tudo no país, tá de acordo com venda de Petrobras, Eletrobras, a nossa produtora de avião lá, a Embraer. Que tipo de militar é esse? Que tipo de defesa da nação é essa? Esses mesmos arrombados de militar que fizeram o golpe de 64, que foi outra coisa completamente monitorada e financiada pelo governo dos Estados Unidos? Ah, mas vocês não sabem disso, né? É um bando de criança arrogante, imbecil, que não sabe de nada e fica falando, repetindo um monte de bosta. O Brasil é o país mais rico do mundo. Vocês sabem disso. Então, é muito natural que outros países, principalmente os Estados Unidos, que é um país imperialista, promove guerras, promove sanções econômicas, queira dominar a gente. E caso vocês não saibam, caso você não saiba, além da nuvem, existe uma doutrina que desde Eisenhower vem sendo muito bem implementada, e hoje todo o processo neoliberal que a América do Sul passou mostra a veracidade disso, é que é a doutrina Monroe. América para os americanos. O que isso quer dizer? Eles falam que eles se consideram a América lá nos Estados Unidos. Eles falam que a América do Sul é o grande quintal deles. E como que eles fazem a porra da América do Sul ser o grande quintal deles? O que é um quintal? É onde você produz para você, não é? Não é onde você produz para você? Como que ele faz um país ser o quintal dele? Como que os Estados Unidos faz com que a América do Sul seja o quintal dos Estados Unidos? Neoliberalismo. Porque aí você abre o mercado, as grandes empresas vêm e se estabelecem no seu país, começa a usar a sua mão de obra trabalhadora pagando uma mixaria, eles pagam em dólar, a gente recebe em real, aí o nosso real tá R$ 5, então tipo, eles vão pagar 5 vezes menos do que a gente está recebendo, então, ou seja, a gente recebe R$ 1.000 aqui, que é 1.000 e poucos, que é um salário mínimo, eles vão pagar um salário mínimo para você e foda-se. Mas lá para eles, nos Estados Unidos, isso é muito menos que um salário mínimo. É um trabalho escravo. Então eles conseguem comprar a nossa mão de obra, eles usam as nossas riquezas minerais, que a gente tem de monte, para produzir para as empresas deles, para exportar para os países deles, para depois a gente importar. Ou seja, eles ganham 10, 15, 20, 30, 40, 100 vezes em cima da gente, caralho. Com o neoliberalismo, com essa porra de livre mercado. Porque aqui no Brasil, com toda. A gente. Quem é? Mesmo que acabasse com toda a burocracia agora, quem que iria se estabelecer nas nossas jazidas de ferro, nas nossas jazidas de petróleo, nas nossas jazidas de. Quem que iria dominar a nossa mata? Se não o sistema financeiro que já tem poder, já tem dinheiro para vir aqui com tudo pronto, porra. Aí você acha, não, porque o mercado, o empreendedor, o livre mercado, as pessoas na competição ali, isso ajuda, porque a competição é boa, vão surgir novos produtos, vão surgir novos incentivos. É o caralho, seu puta do imbecil. Se isso acontecer, monopólios vão se formar. E os monopólios, como já se formam, com toda essa burocracia estatal, com todo o Estado para dificultar esse processo, já se formam monopólios. O que é a maçonaria? Todo mundo sabe, velho, que nas cidades aí existe um monopólio de poder da maçonaria, caralho.
Não preciso provar isso para ninguém. E o Além da Nuvem sabe disso também. Então, tá na hora, né? Tá na hora de entender isso daí. Já chega. O neoliberalismo foi o jeito dos Estados Unidos implementar a doutrina Monroe, América para os americanos. Nós somos o grande quintal deles. A gente produz para eles. Tudo que a gente produz vai para eles. Não só para os Estados Unidos, mas para o mundo sionista de uma forma geral. Né? Vai lá. Por quê? Porque existe esse acordo de Bretton Woods, que é o acordo do dólar, os países ali que usam o dólar como reserva, que estão alinhados com os Estados Unidos, então eles se beneficiam também. Então é óbvio que a nossa produção, as nossas coisas não vai só para os Estados Unidos, vai para a União Europeia, vai para Israel. Claro, a gente é sugado por um monte de gente, é claro, todo mundo quer um pouquinho, mas só os países que estão alinhados com o acordo de Bretton Woods. Agora eu estou falando do acordo de Bretton Woods, que é o que estabeleceu o dólar como moeda mundial. Né? E os países que não fazem parte são sancionados, se fodem com Venezuela, enfim. E os que fazem parte se beneficiam junto, né? Mas tem que dar valor ao dólar ali, né? Então os Estados Unidos nos estupram e a Lava Jato foi um jeito de acabar com o poder do Brasil, que há mais de 8 anos era nacionalista, defendia a própria soberania nacional do país. O que é defender a soberania nacional? É você exatamente não deixar que o neoliberalismo aconteça, você não deixar que os países usem das coisas que o seu país tem para você, em vez de você usar para você, não, os outros países vêm, exploram seus recursos e deixam você com nada. Isso se chama colonização. Só que antigamente, colonização, as pessoas entendem como o quê? São os barcos chegando com tropas. E o militarismo vem, põe arma na nossa cabeça e faz você ser escravo. Esse tempo passou. Agora a gente é escravo como? Num sistema financeiro, de um jeito muito mais escondido. Tão escondido que as pessoas nem sabem que existem e ficam falando besteira, por exemplo, para mim que estou vindo aqui expor tudo isso. Né? É, Quer dizer que a gente é colonizado? Sim, a gente é colonizado, em termos, né? Porque o neoliberalismo não tomou conta do Brasil ainda por completo. Tem, é, claro, fez grandes estragos. Mas graças a toda a burocracia que a gente tem, graças ao Congresso, graças à democracia em si, muitas coisas não aconteceram como o Paulo Guedes queria, como o ministro da Educação queria, como o Bolsonaro queria, como os próprios Estados Unidos queria, mas muito da nossa Petrobras, muito do nosso sistema de produção, muitas das nossas coisas aqui foram prejudicadas. Hoje você vê muito mais posto Shell por aí do que posto BR. Coisa que há 5, 6 anos atrás não era assim. Então a gente sofreu um golpe, a gente não foi o único que sofreu esse golpe neoliberal. Esse era um jeito dos Estados Unidos impor a sua doutrina Monroe sobre as nações. Mas o Brasil é o principal país. É o principal, porque é o país com maior quantidade de gente, maior quantidade de riqueza, maior quantidade de formas de se produzir energia. Aqui a gente tem de tudo. Todo mundo quer ter o que a gente tem. Só que a gente é explorado exatamente pelos Estados Unidos. E a Lava Jato foi exatamente uma forma de acabar com o poder nacionalista, com o poder que desenvolveu a nossa indústria nacional, que desenvolveu a nossa tecnologia, colocou a gente de um país emergente para quinto na economia mundial e que estava preparando para chegar em terceiro, passar Inglaterra, passar vários países. A gente era respeitado e bem tratado no mundo inteiro. E vocês estavam aonde? E aqui, ó, deputados dos Estados Unidos questionam sobre ajuda à Lava Jato. Deputados dos Estados Unidos, um grupo de deputados norte-americanos do Partido Democrata quer saber a extensão ou nível de cumplicidade do envolvimento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na Operação Lava Jato. No documento, os parlamentares perguntaram ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, se o governo americano tinha conhecimento das relações ilegais mantidas pelos ex-juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato e os procuradores da Lava Jato, e se teve alguma participação em procedimentos judiciais ilegais, né? E teve, né? O contexto prova, né? Todo o processo de causa e consequência
prova, porque a gente está vivendo a consequência já, né? A gente já está na consequência. Por isso que eu falo que já deu, já está na hora de entender isso aqui, entender. Então aqui de novo, deputados americanos questionam a colaboração dos Estados Unidos com a Lava Jato. E aqui eu quero mostrar um pouquinho de alguns juristas. Juristas. Eles não são petistas, são juristas. Pessoas que levam o devido processo legal e o direito de defesa, o Estado democrático de direito, levam a Constituição, porra, a sério. E se a gente não levar a Constituição a sério, a gente não pode levar nada a sério. Afinal de contas, nosso sistema jurídico, o nosso sistema político, tudo gira em torno dela. É para fazer ela ser cumprida. A democracia é a Constituição. Mas para a Constituição ser cumprida, você precisa levantar 3 poderes para que esse poder não seja unificado em um homem só, que seria uma ditadura. Aí nem Constituição teria, no caso. A Constituição seria ele. Como o próprio Bolsonaro já falou, as leis sou eu sou as leis, né? Só que não, as leis é um livro de regras, não estou nem falando que esse seria o mais certo. Eu estou falando que se a gente preza pela democracia, se a gente preza pelo Estado Democrático de Direito e pelo devido processo legal, a gente tem que prezar pela Constituição, a gente tem que prezar pelos 3 poderes. E quando a gente preza isso, a nossa honestidade intelectual nos faz defender o Lula e a Lava Jato. Por quê? Porque eles foram vítimas de um processo. Defender a Lava Jato, não, desculpa, atacar a Lava Jato. Porque o Lula foi vítima de um processo de lawfare. Agora, não estou dizendo que ele é santo, que ele nunca fez nada. Se tem alguma acusação, se vocês querem saber se ele é santo ou se ele fez alguma coisa, que haja uma investigação que respeite o devido processo legal, que respeite o Estado democrático de direito, que dê o direito à ampla defesa, que garanta a presunção de inocência, para que só no fim, quando acabar o processo, quando já for julgado e analisado tudo, a pessoa seja condenada. O cara foi condenado antes mesmo de acabar os bagulho, velho. Vocês estão loucos? Então vamos lá, vamos ver aqui um pouco do que... Alguns, não vou pôr tudo. Fala. Você acha justo que uma pessoa seja considerada culpada e vá para a cadeia quando ainda pela lei tem a oportunidade de provar a sua inocência? Evidentemente que isso não é justo. Foi por isso que a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu o princípio da presunção da inocência. Abrir mão ou flexibilizar o direito à presunção de inocência é autorizar que agentes públicos atuem com violência sem a necessária prudência. Nós não podemos deixar isso acontecer. A vítima pode ser qualquer um de nós. Sem presunção da inocência, não há civilização, apenas barbárie. Sem presunção da inocência, não há direitos humanos, apenas violência. Sem presunção da inocência, não há democracia, apenas autoritarismo. Ninguém pode cumprir a pena antes do processo terminar. É mais ou menos como se os pontos de um jogo fossem computados antes mesmo de ele acabar. Você confiaria num campeonato assim? Não se entra... Bom, poderia passar aqui 3 minutos mostrando muitos diversos juristas falando sobre isso, não só nacionais, tem muitos internacionais, tem cartas. Nossa, isso aí reverberou de uma certa forma, de uma forma tão assim pelo mundo, que hoje o juiz Sérgio Moro não é aceito para dar palestra em lugar nenhum, nenhuma universidade que é ele. Esses dias na Argentina ele quis fazer uma palestra lá numa faculdade de Direito. O próprio presidente da Argentina falou, velho, isso é uma vergonha, e a própria faculdade concordou e falou, não, você não vai vir mais não, desculpa, você fica aí, porque palhaçada. O cara de direito, ele não cumpre o básico que você aprende no primeiro ano de direito, no primeiro semestre. Então aqui, né, devido ao processo legal, que eu falei, enfim, isso aqui não importa. Estado Democrático de Direito, Constituição. O que é um lawfare, né? Então, o que é um lawfare? Estou falando que ele foi vítima de lawfare. Então, o lawfare é uma palavra, né, introduzida nos anos 70
e que originalmente se refere a uma forma de guerra na qual a lei é usada como arma. Basicamente seria um emprego de manobras jurídico-legais com um substituto de força armada, visando alcançar determinados objetivos de política externa ou de segurança nacional. Eu não estou falando que a Lava Jato usou de lawfare com o Lula. Eu não estou falando que isso tem a ver com os Estados Unidos. Faz sentido, não faz? Ou vocês acham que faz mais sentido os Estados Unidos querer interferir na nossa política e mandar os soldados dele para cá? Em plena quarta revolução industrial, em plena era da informação, que você peida num lugar, a China já está sabendo já. No mesmo instante, em segundos. A notícia é atemporal hoje em dia. É questão de segundos. Então você tem que ter formas de atacar de forma velada, para que isso não caia no senso comum, para que você consiga manter a sua máscara. Então, o que a gente conclui com isso tudo? Que sim, a Dilma, de fato, ela sofreu um golpe. Ai, como assim sofreu um golpe? Para sofrer um golpe tem que acabar com a Constituição e blá blá blá. Mano, cala a boca, que acabar com a Constituição. A Dilma sofreu um golpe e não acabou com a Constituição. Se fosse um golpe ditatorial, em que você acaba com os direitos das pessoas, acaba com a democracia, impõe o poder militar, beleza, é uma coisa. Agora, esse golpe foi um golpe parlamentar, né? Foi uma manobra, inventaram que ela tinha um crime, já aproveitando toda a narrativa da Lava Jato, do Lula, né? Inventaram que ela tinha um crime. E por que inventaram? Porque para você ter um crime, a lei precisa estabelecer qual crime é esse. Aí, você não pode pegar uma atitude que a pessoa fez e falar, isso é crime. Sendo que não tem uma lei que fala que é crime. Para ser crime tem que ter lei, né? Você não vai discordar disso de mim, né? Isso faltava também, né? É o básico, né? Então, ela não cometeu crime, enfim, eu vou mostrar. Isso não sou eu que estou falando. Vamos ver aqui quem que tá falando que a Dilma sofreu um golpe. Vocês já viram aí, né? Eu jamais apoiei ou fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Arrombado do caralho. Não era adepto do golpe. O cara só tá tentando livrar a biografia dele do bagulho. E o outro aqui era pra eu ter aberto, mas vou abrir rapidinho aqui porque tá no meu canal. Nossa, o Michel Temer, o próprio Michel Temer tá falando que o bagulho foi golpe, mas, né, não foi golpe. Você acha que eu vou estar errado? Eu acreditei minha vida inteira que não foi golpe e agora é golpe, como assim? Vai tomar no cu, arrombado. Desculpa, tá, galera? Quem não merece ouvir isso, desculpa, vai no fundo vai concordar comigo, né? Cadê essa merda? Eu pus esses dias. Aqui. Porque, mano, enche o saco, velho. Essa porra dessa narrativa quebrou o país inteiro e o nego tá falando disso ainda, quando a gente tá vivendo as consequências. Que é o jeito mais fácil de você perceber uma narrativa, entendeu? O próprio Ciro Gomes agora, explicando que não foi golpe. Eu acho aí que tem um ponto que é, no fim das contas, o que a Constituição estabelece no rito do impeachment é que existe um tribunal. Esse tribunal é presidido pelo presidente do Supremo e quem avalia se houve crime ou não é o Colégio de Senadores. Não é verdade. Se a partir do momento que os senadores decidem que houve o crime, é porque o crime houve. Não é verdade. O impeachment é um processo jurídico-político. A parte jurídica, ou seja, o cometimento de crime de responsabilidade, tal qual está como tal definido na Constituição, ela não cometeu. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft, que os americanos aprenderam a estimular agora. Um golpe...
Enfim, se você quiser ver o vídeo completo, acesse aí o meu canal. Espero que tenha dado para entender. Chega de defender essa merda aí. Já deu, já. Eu também fui, velho. Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu também fui. Mas é uma questão de honra. É uma questão de você defender a sua própria honestidade intelectual. Se você preza pelo que você está vendo, pelo que você está enxergando, você vai ficar defendendo o oposto. Por quê? A gente tem que defender a verdade. Então, você quer saber mais sobre isso e outras coisas, né? A gente aborda muitos assuntos. Acesse aqui escoladelucifer.com.br. A gente faz aulas de alquimia e conscienciologia cristã. Acesse nossos cursos gratuitos, vai estar aí embaixo. Deixe seu link, deixe seu like, se inscreve no canal. Ficou grande pra caralho esse vídeo, né? Enfim, espero que tenham gostado aí e luz pra nós.